Agora eu vou chamar a Lilian Costa da Concremate. Lilian, bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde. Eu tenho um desafio agora, né? Que é manter todo mundo acordado. Então, vamos lá, gente. Bom, sei que vocês já tiveram aí um dia intenso ontem, outro dia intenso hoje, a gente já está chegando aí no final do segundo dia, mas eu espero que de alguma forma a gente possa contribuir, né? Só antes da gente começar a apresentação, me apresentar, o meu nome é Lilian Cidreira da Costa, eu sou gerente de recursos humanos, especificamente da área de desenvolvimento organizacional da Concremate, e já tenho aí 8 anos de experiência focado em desenvolvimento organizacional. Não sou psicóloga, não sou administradora de formação, como normalmente são, então não estou aqui principalmente para analisar vocês. Na verdade, a gente decidiu trazer um pouquinho do que a gente consegue considerar no momento de crise, né? Eu acho que para todos vocês, assim como para a gente também, é um cenário complexo, né? Não é fácil para a gente viver na atual condição. Eu acho que o RH e suprimentos, né? A equipe de compras, ela tem muita proximidade com a realidade, porque é uma realidade onde o RH é corte de custo. E para vocês, negociar o menor custo possível o tempo todo. Então, acaba que a gente tem aí uma forte semelhança nesse cenário de crise. Então, quando a gente se vê num cenário onde a gente não tem, pelo menos a princípio, uma mudança, né? Esse ano aí a gente já sabe que vai ser do jeito que está. Ano que vem a gente tem que se preparar para lidar com uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo agora. E aí, como que a gente vê no dia a dia as atitudes, comportamentos, as competências necessárias para a gente, para quem trabalha com a gente, para as outras equipes nas empresas, para que a gente de alguma forma consiga trazer uma mudança, ou pelo menos consiga fazer um pouco diferente do que se espera. E aí uma reflexão para vocês, gente. O que vocês acham hoje que as empresas estejam pensando que a gente precisa? Nada? Nenhuma ideia, gente, de como vocês acham que deve ser uma competência para vocês esse ano, ano que vem? O que a empresa vai esperar de vocês? Proatividade. Proatividade, gostei. O que mais? Assertividade. Muito bom. Viu? Quase ao mesmo tempo. Muito bom. Assertividade, criatividade, proatividade. E essas atitudes, elas são difíceis, né? Na teoria é tudo muito fácil da gente pensar. Então, como que a gente vai conseguir transformar isso no dia a dia? Deixa que está certinho. Bom, esse treinamento, gente, essa palestra rápida que eu vou dar para vocês, ela tem um embasamento muito forte no Stephen Covey. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Franklin Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, uma semelhança aí com a metodologia dele. Então, uma das coisas que o Stephen Covey falava muito, né, quando a gente fala muito dos 7 hábitos, ele fala exatamente isso. Você vai se surpreender com os resultados que algumas pequenas mudanças podem fazer. Tudo começa com um único passo. Então, pelo que a gente já falou aqui, né? Assertividade, proatividade, criatividade. São 3 pontos, a gente já entendeu. Talvez seja um passo simples para vocês fazerem para que a gente possa ter uma mudança de atitude. Um paradigma que toda a sociedade pensa. Oi? Escutei várias frasezinhas. Pode falar, gente. Tem que pensar, senão vocês vão dormir comigo. Política ladrão. Boa. Política ladrão. É um paradigma. É um paradigma. Pode ser 99% dos casos. Agora... Oi? Desculpa. Isso daí é um paradigma bom. Tem vários paradigmas, né, gente? No dia a dia da empresa, vamos trazer um paradigma de empresa também, né? Fulaninho é incompetente, não vou passar para ele. Porque não adianta passar para ele mesmo, ele não vai conseguir fazer nada. Não adianta, ele não vai conseguir fazer a compra, não vai conseguir negociar do jeito que eu quero. Então não adianta, isso é um paradigma.
Não necessariamente a pessoa é, mas a gente acredita que ela seja. No momento que eu tenho um paradigma, o que acontece com a minha atitude? Se eu tenho um paradigma de que o político é ladrão, não vou acreditar no político, não vou votar, simplesmente não vou comparecer, vou lá me abster desse voto. Se eu acredito que alguém é incompetente, eu não vou passar para ele a tarefa de compras, eu mesmo vou fazer isso, né? Se eu acredito que mulher no trânsito é um perigo constante, eu não vou deixar uma mulher dirigir, né? Vou deixar o homem dirigindo. E essa atitude, ela sempre gera o mesmo resultado, não é? Então, eu não acredito, eu tenho um paradigma, eu sempre gero a mesma atitude, ela sempre vai me gerar o mesmo resultado. Quando a gente está num cenário de crise, gente, a gente pode ter vários paradigmas dentro da empresa. Então, vamos tentar trazer isso para a nossa realidade de dia a dia, reflexão pessoal. O que hoje vocês têm no dia a dia de vocês que talvez tenha se tornado um paradigma, uma crença, e ela está tão enraizada no dia a dia de vocês que já é natural. Essa que é a grande condição do paradigma, ela é natural para você. Você nunca refletiu sobre talvez ter um paradigma diferente, pensar de uma maneira diferente, e essa maneira de pensar diferente, ela pode te gerar uma atitude diferente. Em cenário de crise, é importante que a gente comece a rever todos os nossos paradigmas para ver em que ponto talvez eu possa ter uma mudança de atitude. E aí essa mudança de atitude pode gerar um resultado novo. Talvez, agora eu imagino, levanta aqui quem teve redução de equipe, quem teve redução de quadro na empresa e agora está mais sobrecarregado. Não. Essa situação? Oi? Eu sei que a situação de redução. Acredito que até atualmente estejam, né, nessa situação. Até pouca gente levantou, né? Estranho. Mas o que acontece hoje? A maioria das empresas diminuiu o número de colaboradores, gente. Isso daí é um fato, né? A maioria teve que viver isso. Então agora a gente está tendo que fazer mais atividades com menos recursos, porque as atividades dos outros passaram de alguma forma para a gente. Então, de alguma forma, a gente tem que começar a ter uma mudança nos nossos paradigmas. Se a gente acordar todo dia pensando, eu não vou dar conta do meu trabalho, porque eu estou fazendo mais atividades do que eu fazia antigamente, eu não vou conseguir gerar um resultado diferente. Então, é um primeiro paradigma que atualmente nas empresas a gente tem vivido muito. E isso, obviamente, gera um resultado ruim, porque eu acabo ficando estressado, eu vou para a empresa trabalhar nervoso, porque eu sei que tem muita coisa para fazer, isso me gera uma angústia tremenda, e aí, mais uma vez, eu fico nesse círculo vicioso. Então, a grande mudança é a gente questionar os nossos paradigmas para ter uma mudança nas nossas atitudes. E só para mostrar para vocês que isso é um ciclo, gente. Então, a gente pode decidir se isso vai ser um ciclo vicioso ou virtuoso, né? Hoje, na atual condição que a gente tem muito trabalho para fazer, equipe reduzida, a gente sabe que não vai aumentar o quadro por enquanto, né? Pelo menos essa é a realidade econômica do país, e a gente está aqui, né? E de alguma forma a gente também quer se manter empregado, a gente quer mostrar que a gente tem como entregar um resultado bacana. Então, como que a gente pode pensar aí nos paradigmas de reflexão para vocês do final do dia? E aí, trazendo um pouquinho de RH para vocês, o que a gente tem em RH, né? A gente fala muito do chá, não sei se vocês já ouviram falar, que o chá é competência, habilidade e atitude, né? Então, quais são os conhecimentos necessários, ou seja, o que eu sei que tem que ser feito, né? Ou seja, conhecimento teórico, as minhas habilidades, ou seja, a capacidade que eu tenho de saber fazer, ou seja, eu tenho conhecimento, também sei fazer. Mas hoje, na atual situação que a gente está vivendo, muito mais importante é o A do chá, que é o querer fazer. Ou seja, não adianta eu ter o conhecimento, não adianta eu saber como é que eu faço, se eu não vou ter atitude para fazer. E aí, mais uma vez, a gente volta para essa questão do paradigma. Será que no dia a dia de vocês não existe algum paradigma que esteja confrontando, embarreirando, talvez vocês tenham resultados ainda melhores na organização, que vocês trabalhem de uma maneira mais próspera, né? E muito mais até para vocês, gente, não só pela organização, é óbvio que a organização vai ganhar com isso tudo, mas é muito mais da gente, a gente acordar de manhã e ir enfrentando uma situação diferente, pensando que a gente pode criar um paradigma positivo, acreditando nas pessoas de alguma forma, acreditando que você vai poder trazer um resultado diferente e querendo fazer, ter uma atitude diferente, isso pode mudar todo o seu dia. E aí isso faz com que talvez você consiga trazer um resultado melhor, o que é bom para você mesmo.
E aí, mais um pouco, né? Quais são as atitudes do ambiente de trabalho que diferencia num cenário de crise? E aí, mais uma vez, a gente volta para esse paradigma, gente. Pensem em vocês, reflexão individual, dentro da empresa que eu atuo. Quais são as atitudes que são esperadas para mim, ou para minha equipe, para quem tem equipe, que se esperam dentro da organização nesse cenário de crise? O que pode diferenciar num cenário de crise? O que pode me fazer acordar, em vez de ficar desesperado, ficar motivado de alguma forma a pensar que eu posso trazer um resultado que eu nunca tinha imaginado? Porque eu criei uma crença de que algum tema não ia acontecer, que de alguma forma eu não ia conseguir negociar, que tal compra talvez não fosse viável. Então, para vocês refletirem. E aí as atitudes, obviamente, que toda empresa está esperando, como vocês mesmos falaram, né? É a proatividade. E aí, mudando um pouquinho, né? Em vez de a gente usar uma palavra, comece com objetivo em mente, então. A partir do momento que a gente entende o que é proatividade, vamos pensar numa missão profissional, uma missão pessoal. O que a gente pode trazer? Estabelecer as prioridades com base nessa missão e, obviamente, isso tudo tendo um olhar que a gente chama de senso de dono lá na Concremat, e às vezes parece um pouco agressivo, né? Senso de dono, meu Deus, mas é muito mais da atitude de se sentir dono daquele processo, né? Se sentir parte importante naquele processo. Então, em tempos de crise, né, escassez de recursos, o importante é fazer acontecer. Mais uma vez, reforçando aí a questão do chá. Eu queria passar um videozinho para vocês agora. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर आइए सर चल चलो तो हिंदुस्तान चले चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे उफक पे पाँव रखो और चलो करके चलो उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो तुम चलो तो हिंदुस्तान चले तुम चलो तो हिंदुस्तान चले हिंदुस्तान चले चलो E aí, gente, vocês acham que ele teve atitude? Teve proatividade? Tinha um paradigma ali também, né? Paradigma de que tinha uma árvore caída no chão, acabou, pronto. Perdi o trânsito, agora vou ficar aqui parado. Já era. E aí teve uma pessoa que não pensou nesse paradigma. Pensou que ele poderia ir lá fazer a diferença. Então ele foi proativo, ele estabeleceu, né, uma prioridade na cabeça dele, ele colocou numa missão e ele fez a diferença ali. Ele teve uma atitude de dono também, porque ele se viu como responsável. Então, como é que a gente pode trazer isso para o dia a dia, né, gente? Qual é a reflexão que a gente pode trazer para o nosso dia a dia que seja parecido com isso? E aí, só para a gente trazer mais um pouquinho de conceito, qual é a diferença, então, de um comportamento proativo para um comportamento reativo, né? Uma pessoa reativa, gente, não é uma pessoa descrente. Não é isso, né? Porque a gente sempre pensa, o reativo é aquela pessoa que é contra e o proativo é aquela pessoa que é a favor. Mas, na verdade, o reativo é aquela pessoa que ela precisa ver para acreditar. Então, ela acha que o futuro realmente é amanhã. Então, ela precisa ver as coisas começando a acontecer para entender que ela está no futuro. Quando a gente fala de uma pessoa proativa, é uma pessoa que entende que o futuro é hoje. E aí, eu acho que
Todas as organizações sempre pensaram dessa forma. Só que agora, no cenário que a gente está vivendo, isso faz muito mais sentido. Não adianta a gente ficar esperando o amanhã chegar para a gente ver se a crise continuou ou se não continuou. A gente tem que agora pensar que no futuro, o que a gente pode fazer? E já começar a construir o futuro de agora. Senão a gente vai ter mais um ano difícil, mais um ano trabalhando aí sobrecarregado e tristes. E o pior do que ir para a empresa e entender que tem muito trabalho é a gente ir se sentindo sobrecarregado, sentindo que a gente não pode fazer nenhuma mudança nas nossas atitudes, nenhuma mudança no nosso dia a dia. Isso por si só já faz a gente levantar com peso nas costas, né? Então a gente precisa de alguma forma pensar em ser diferente. E aí, falando então um pouquinho começando com o objetivo em mente, gente, isso daqui tem muita relação com o que a gente faz lá no início do ano, né? No final do ano a gente sempre pensa assim, o que a gente vai fazer, né? Minhas promessas do ano seguinte, eu vou entrar para academia, vou emagrecer 5 quilos, vou parar de fumar, não vamos beber refrigerante, McDonald's só no próximo ano. Aí chega ao longo do ano, a gente vai deixando, né? Sempre tem a segunda-feira, não na segunda, aí na outra segunda, e aí vai passando. Então, quando a gente pensa em um objetivo em mente, gente, planejamento pessoal e profissional, a gente estabeleceu uma missão para o dia a dia de vocês. Vocês conseguiram estabelecer uma missão? Vamos pensar nisso, né? É importante agora, nesse cenário, e aí mais uma vez, trazendo muito mais de como a gente consegue passar por isso de maneira positiva, né? Como é que a gente consegue trazer atitudes que tragam para a gente sensações positivas, sentimentos de que a gente realmente pode fazer a diferença. Então, vamos tentar a partir de agora pensar no planejamento pessoal. Não tem problema, e no profissional, não tem problema se a gente está em setembro e planejamento só se estabelece no final do ano. Quem falou que só se estabelece no final do ano, né? Mais um paradigma que a gente acaba criando na nossa cabeça. Acho que a gente tem que esperar o final do ano acabar para a gente pensar em novos planejamentos. Então, vamos começar a pensar agora. E aí, ter um objetivo em mente, gente, nada mais é do que ter clareza sobre os nossos objetivos profissionais e pessoais, tá? E realizar um planejamento para alcançar. Todas as coisas são criadas 2 vezes, gente. Quando a gente fala isso, fica meio estranho, né? Todas as coisas são pensadas 2 vezes. Porque quando eu estabeleço uma meta na minha cabeça, primeiro eu idealizo aquela meta, não é verdade?